Nossa equipe percorreu mais de 50 quilômetros entre asfalto e trilhas no sudoeste goiano para traçar um raio-x da atual realidade desse que é um dos mais importantes afluentes do estado. Estamos em Perolândia, cidade que fica a 420 quilômetros de Goiânia. E a gente começa esse raio-x pelo Rio Claro com um cenário nada satisfatório. É que nesse momento eu estou caminhando em cima de um mar de rochas e pedras que deveriam estar submersas no leito de um rio de grandes proporções, mas que, dadas as circunstâncias, principalmente nesse período de estiagem, a gente tem que ver cenários como esses aqui. Um rio que teria aí pelo menos 90 metros de largura entre uma costa e outra, acaba sendo resumido em pouco mais de 5 metros de largura em água corrente. Um cenário perturbador quando o assunto é um rio que abastece mais pelo menos 7 cidades no interior do estado. Para esse ambientalista, as condições do clima são fatores favoráveis para essa diminuição no leito do rio, principalmente nessa época do ano. E as condições ambientais envolvendo o Rio Claro é o que mais pode contribuir para os níveis críticos já registrados por aqui ao longo dos últimos anos. A tendência natural do rio diminuir a vazão nessa época do ano, que é uma coisa natural do rio, uma oscilação, porque nós temos a elevação do período de água no período chuvoso, nos verões, que a água aumenta, tem algumas cheias. E na estiagem, com a diminuição das chuvas, nessa época nós estamos vários meses já sem chuva regulares, a vazão do rio está bem mais baixa. Esse ano especificamente, como choveu bem no final do verão, o nível está um pouco mais acima do que estava o ano passado, Um dos principais afluentes do Rio Paranaíba, o Rio Claro tem uma extensão de cerca de 400 quilômetros, passando por municípios como Perolândia, Jataí, Caiapônia, Aparecida do Rio Doce, Caçu, além de Cachoeira Alta, Paranaiguara e São Simão. Nosso raio-x continua agora em Jataí. Aqui ele percorre uma área de 180 quilômetros e é o principal responsável pelo abastecimento de água na região. Abastecimento que pode ser comprometido se as condições críticas do rio piorar com o passar do tempo. Esse ano acreditamos que não teremos problemas em manter o abastecimento. Mas, independente disso, a Saneágua é parceira no sentido de fazer o trabalho de recuperação de bacias e no sentido de tentar manter pelo menos o que a legislação exige, a importância desse trabalho, como ele falou de assoreamento, você pode perceber que aqui, quando a gente tem todo reflorestado, as árvores têm o poder de segurar o solo. E para ter uma noção melhor sobre as atuais condições do Rio Claro aqui na região de Jataí, nós vamos entrar em uma trilha às margens do rio em busca de um dos lugares mais bonitos aqui da região. Eu convido você para a gente ir juntos em 1 quilômetro de trilha rumo às cachoeiras do Rio Claro. Vem comigo! Pois é, e em mais ou menos 50 metros de trilha que a gente caminhou até agora, a gente já consegue perceber aí o quão o leito do Rio Claro diminuiu com o passar dos anos. Aqui a gente tem uma característica clara da espécie do que seria um braço do Rio Claro, aqui às margens de onde seria o rio há alguns anos atrás, a pouco mais de 3 metros de onde a gente está agora, que agora simplesmente se transformou em um mar de rochas e pedras. O rio a gente consegue visualizar. Olhando lá no horizonte, a gente vê ele passando ao fundo. E, infelizmente, o que sobrou aqui, onde seria as margens do Rio Claro, é simplesmente de ficar indignado. Seguimos a trilha rumo ao nosso destino. E o cenário encontrado no trajeto não é nada animador. Encontramos exemplos claros de poluição entre sacos plásticos, latas e até um pneu que estava jogado às margens do rio.
E no decorrer da trilha nós vamos percebendo o porquê de tanta poluição às margens do Rio Claro ao longo dos últimos anos. Uma das explicações mais claras sobre essa situação é a existência de lugares como esse aqui às margens do rio, uma espécie de acampamento. Um exemplo claro da presença de pessoas constantemente por aqui. E infelizmente o exemplo é o pior possível, porque olhando rapidamente a gente encontra aqui todos os indícios claros de poluição. Olha só essas garrafas aqui que foram deixadas por quem estava nesse lugar. E olhando mais ao fundo a gente vê uma churrasqueira improvisada e consequentemente plástico, tudo mais que deveriam estar no lixo, que hoje estão às margens do rio. A gente tem aqui um exemplo claro de que a contribuição negativa da própria população é um dos fatores que mais prejudicam o nosso bem maior. E contextualizando esse exemplo negativo da participação da população na degradação do Rio Claro, consequências claras já são perceptíveis. O que mais nos preocupa é a questão da conservação de solo e a conservação da preservação ambiental das nascentes, né? Nós fizemos uma descida do Rio Claro o ano passado de canoa, junto com o pessoal da Saneago, e nós fizemos um percurso de 40 quilômetros aqui acima da captação da estação de tratamento de água. Então nós vimos muitos problemas de assoreamento do rio, formação de bancos de areia nas margens e desbarrancamento das margens. Muitas margens também sem vegetação ciliar. Então isso é preocupante. Então chama atenção para que o estado de conservação do solo na bacia não está muito bom, né? Precisa ser melhorado. Seguindo em frente, se não achávamos que poderia piorar, estávamos enganados. Marcas de queimadas eram presentes no pouco de mata que restou nas margens do rio. Mais um exemplo de tamanha falta de respeito com o meio ambiente. Mas enfim, depois de muita caminhada, chegamos ao nosso destino. Bom, estamos cansados, suados, todo picado de mosquito, mas a recompensa, ela vem de encontro aos nossos olhos quando a gente chega nesse, que é um dos lugares mais bonitos aqui da região, mesmo em proporções bem menores em água corrente. Eu estou falando das cachoeiras do Rio Claro. Foi ali, observando tamanha beleza, que refleti o quão importante é essa riqueza natural para a nossa sobrevivência. E que se nada for feito para preservá-la agora, a pergunta que fica no ar é o que restará desse lugar para as próximas gerações. Toda a sociedade, né, a iniciativa privada, o setor público, os produtores rurais, né, a Saneago hoje é uma parceira nessa área, outras empresas também, a própria prefeitura. Então tem que unir esforços de todo mundo. Mais do que nunca é a hora certa, porque está faltando água em várias cidades. Então a gente tem um volume de água muito bom, uma vazão razoável, vamos dizer assim. Por que não a gente tentar ou melhorar ou pelo menos manter? Não é verdade? Então isso é a ideia da gente trabalhar com a bacia como um todo no sentido de reverter e a gente garantir essa água para todo mundo.